Bem, boa tarde a todos. Dando continuidade às nossas aulas de Direito Penal 3, continuando com o crime de lesão corporal, que seria a segunda parte, tá certo? Na primeira parte nós vimos o crime de lesão corporal e vimos todos aqueles institutos gerais, né, as situações que englobariam a prática desse crime como um todo, tá certo? E agora vamos ver as espécies de lesões corporais na sua modalidade qualificada, na sua modalidade culposa e algumas situações rotineiras do que pode acontecer durante a prática de um crime de lesão corporal, tá bom? Antes de iniciarmos a aula, lembrar vocês de que hoje à noite, às 19h30, eu estarei em tempo real para que nós possamos tirar dúvidas a respeito da aula de hoje, tá bom? Tranquilo? Ontem nós tivemos esse tira dúvidas, né, em tempo real na turma de prática penal 1, foi muito bom, né? Muitos alunos estiveram porque nem todos têm uma internet na sua localidade, uma internet boa, mas a maioria deles me comunicaram que não poderiam estar por este motivo, mas nós tivemos cerca de 45% da turma em tempo real, e nós tivemos várias indagações, e o tempo de 1h30 que foi destinado foi o bastante, tá certo? Então hoje também nós teremos esse momento em tempo real. Junto com essa videoaula, mais uma vez eu vou mandar para vocês o roteiro, para que vocês possam preencher, enquanto vocês estiverem ouvindo a aula, as anotações, e mando também um questionário. Acredito que em aulas passadas eu já mandei um livro base, né, que vocês podem utilizarem para acompanharem as nossas aulas, tranquilo? Então vamos à aula de hoje, tá bom? Vamos começar hoje com a falar sobre a lesão corporal de natureza grave, tá bom? Aí pode ser grave ou gravíssimas. E vamos de acordo com o Código Penal, tá certo? Na aula passada nós nos atemos ao artigo 129, caput. E agora vamos passar aos parágrafos. Então vale salientar que o artigo 129 é o artigo mais longo do Código Penal brasileiro, tá bom? Então vamos lá. Professor, o que seria uma lesão corporal de natureza grave? Tá certo? E aí no artigo 129, parágrafo 1º do Código Penal brasileiro, lá está em curso todos os casos em que serão considerados, né, lesão corporal de natureza grave, tá bom? A primeira delas é incapacidade ocupacional habitual por mais de 30 dias, tá bom? Então, se porventura alguém vier a causar uma lesão corporal em outra, tá certo? E dessa lesão, essa pessoa ofendida ficar incapaz de praticar suas atividades rotineiras, tá bom? Por mais de 30 dias, será considerado, neste caso, uma lesão corporal de natureza grave, tá certo? Quando a gente fala de ocupação habitual, é essa atividade rotineira do nosso dia a dia, tá certo? Ela vai ficar interrompida, porque
por causa da lesão, tá bom? E quando ele fala de ocupação habitual, e quando eu disse que essa ocupação habitual seria qualquer atividade rotineira, vocês imaginem essa atividade rotineira, tanto uma atividade física como uma atividade psíquica, tá certo? Tranquilo? Aí vem as indagações sobre essas ocupações habituais. A primeira delas é se ela precisa ser lucrativa, tá bom? Essa atividade que eu deixei de praticar, tá bom? Deixei de exercer por causa da lesão que sofri, ela tem que ser lucrativa? Aí a resposta é não, tá certo? Não precisa ser lucrativa. Qualquer atividade que você pudesse fazer, que não foi, sei lá, eu não posso fazer agora os meus exercícios físicos que eu fazia toda manhã, de 8 às 9h30. Não posso mais fazer, tá bom? Por causa dessa lesão. Não é uma atividade lucrativa, mas está interrompendo sim a minha rotina, tá certo? A idade importa, professor, a idade do ofendido? No caso especificamente desse inciso primeiro do parágrafo primeiro do artigo 129, não se faz nenhuma alusão, quer dizer, o legislador originário, ele não elencou nenhuma situação de idade do ofendido, tá certo? Outra indagação, quer dizer que ela pode não ser lucrativa, verdade, tá bom? A idade não importa. Essa atividade, ela pode ser uma atividade ilícita? Não. A atividade a ser interrompida, a atividade que eu não posso exercer por causa da lesão, ela tem que ser lícita, tá bom? Tem que ser lícita. É o óbvio, né? Imaginemos que eu fosse um assaltante, agora eu não posso mais assaltar porque eu estou lesionado. E nesse caso aí, não há sentido, tá bom? Nos poupe dessas observações, tá bom? Então a atividade tem que ser lícita, tá certo? Aí vem a pergunta, professor, quer dizer que a atividade tem que ser lícita? Sim, tem que ser lícita. Ela tem que ser moral? Não, tá certo? Lembre-se que vocês estudaram comigo lá no ETD, de que a moral tem uma conotação muito subjetiva, tá bom? E aqui no direito penal, nós não vamos tratar dessa parte subjetiva. Então imaginemos uma situação em que a pessoa lesionada, tá bom? A vítima da lesão corporal fosse uma pessoa que vivesse do mercadejamento do corpo, fosse uma pessoa prostituta, tá bom? A atividade de prostituição, tá certo? Ela é tida como na sociedade como uma prática imoral, tá bom? Mas se você ou alguém vier a lesionar uma pessoa que vive da prostituição, quer dizer, e essa pessoa ficar mais de 30 dias sem exercer a atividade dela, será sim considerada uma lesão corporal de natureza grave. Então seria uma lesão corporal qualificada, tá bom? Pela gravidade da incapacidade da ocupação habitual por mais de 30 dias, tá bom? Professor, uma pessoa foi lesionada, tá certo? Ela foi lesionada e ela está praticando as atividades dela rotineiras. Mas ela está praticando com muito sacrifício, tá certo? Pois bem, o fato de que a pessoa ainda esteja praticando as atividades rotineiras, mas se for muito sacrificosa, muito sacrifício, subsiste a qualificadora, tá bom? Subsiste a qualificadora. Mas nem que fosse uma dona de casa ou um mecânico, tá certo? Ele vai continuar exercendo a atividade dele, mas vai ser com muito sacrifício, vai sentir muita dor, tá bom? Vai com mais lentidão, enfim, tá certo? Então, o que eu quero dizer? Que a prática sacrificada de uma atividade rotineira por um ofendido de uma lesão corporal, tá certo? Pode sim subsistir
ainda a qualificadora de ser de natureza grave. Tranquilo? Uma dúvida? Não, né? Qualquer dúvida, vocês tirem comigo à noite, tá certo? Professor, outra situação. Essa situação que eu estou passando para vocês são situações que estão na doutrina e na jurisprudência, tá certo? Então, imaginemos uma pessoa que ela foi lesionada, tá bom? E ela está praticando regularmente, ela não está praticando regularmente as suas ocupações habituais. Mas ela não está porque está com vergonha. Tá bom? Imaginemos que a lesão de alguma forma deixou alguma deformidade temporária, tá bom? Muito temporária, tá certo? E ela deixou ela pode sim, ela está, digamos, habilitada a praticar suas atividades rotineiras, mas ela não faz ficar com vergonha, pois essa regularidade da atividade e o não exercício dela pelo fato do ofendido estar com vergonha, essa daí não subsiste a qualificadora, tá certo? Por quê, professor? Porque a pessoa não está praticando suas atividades rotineiras por pura vergonha, tá certo? Essa é o que diz a jurisprudência, tá bom? Mas lembre-se que no direito, todo caso é um caso, então tem que especificar, tá certo? Que caso seria esse, tá bom? Mas, em regra geral, é essa, tá bom? O fato de não praticar as atividades porque está com vergonha, não subsiste a qualificadora, tá bom? Você pode observar que toda e qualquer variável subjetiva sobre esse conceito do que seja natureza grave por incapacidade ocupacional habitual, se for de natureza subjetiva, ela não vai subsistir, tá bom? Então a capacidade tem que ser objetiva, tá bom? Tem que ser comportamental. E mais, já que é uma incapacidade objetiva, necessário se faz o exame pericial, tá certo? Vai necessitar o exame pericial, tá bom? E como é um crime que a gente chama de crime a prazo, por que é a prazo? Porque para se consumar essa qualificadora, tem que se ultrapassar o prazo legal de 30 dias, tá certo? Tem que se ultrapassar. Então, consequentemente, esse laudo pericial vai ter que ser feito em duas fases. Vai ter que ser feito um exame pericial logo após a prática delituosa. A gente chama isso de exame pericial inicial, e vai ter aquele complementar, tá certo? E o complementar vai ser feito logo após o 30º dia, né? Passado o 30º dia, aí faz o exame complementar para ver se realmente as consequências, os efeitos da lesão fez com que a pessoa fique ainda afastada das suas atividades do dia a dia, tranquilo? Então, pelo fato de ter-se essa postura objetiva, a necessidade da postura objetiva, então é necessário se faz a comprovação através de exame pericial. Exame pericial deverá ser feito em 2 momentos, tendo em vista que o crime é um crime a prazo, tá certo? Porque precisa subsistir por mais de 30 dias os efeitos da lesão, e esse exame complementar, ele vai ser feito depois dos 30 dias, tá bom? Às vezes, as marcas, né? As marcas podem sumir. Nesse caso aí, um laudo pericial de testemunhas poderá ser, tá bom,
poderá, digamos que, substituir o de um perito propriamente dito, tá certo? Tranquilos até agora, tá bom? No que tange ao primeiro caso da lesão corporal de natureza grave. Vamos ao segundo caso agora, tá bom? O segundo caso é o de perigo de vida. Isso aí é mais simples, tá certo? Quando a gente fala de perigo de vida, ele tem que ser imediato e concreto, tá bom? O perigo de vida, quer dizer, na hora que a pessoa, que o autor lesionou a vítima, naquele momento ali, tá bom? De forma concreta, de forma imediata, a pessoa correu um risco de vida, tá bom? Uma coisa é você levar uma facada, por exemplo, no seu braço, tá bom? Outra coisa é você receber uma facada naquela região entre o tórax, né, e o abdômen, né? Então, tem que ser grave, concreto e imediato. Consequentemente, para que venhamos a comprovar essa concretude, né, do perigo de vida, necessário se faz também o exame pericial. Tá certo? Aí pode me perguntar, professor, o exame pericial pode ser feito por testemunhas? Aí nesse caso especificamente, pode ser feito por testemunhas, mas essas testemunhas têm que ser especialistas, diferentemente do primeiro caso, tá bom? Tranquilo até aí? Aí vamos para o terceiro caso, né? O terceiro caso das lesões corporais graves, que no caso seria a debilidade permanente. A debilidade permanente de órgão ou de função, membro, sentido ou função, tá bom? Quando a gente fala de debilidade, a gente fala de diminuir ou enfraquecer a capacidade funcional de um determinado órgão, tá bom? Então, ele fala, quer dizer, professor, o terceiro caso de lesão corporal grave é o caso de uma debilidade permanente de membro, sentido ou função. Então, o que é debilidade? Debilidade é esse enfraquecimento, é a diminuição da capacidade funcional, tá bom? E ela tem que ser permanente, tá certo? Quer dizer, tem que ser duradouro e de recuperação incerta, tá bom? De recuperação incerta. Quando a gente fala de membro, a gente está falando de braços, pernas, mãos, pés, tá certo? Isso aí são membros. Quando a gente fala de sentido, a gente fala da visão, do olfato, do paladar, da audição e do tato, tá bom? E função seria aquelas funções de órgãos e aparelhos do corpo humano, tá bom? Função respiratória, aparelho digestivo. Então, se porventura houver uma debilidade, digamos assim, houver uma diminuição da capacidade funcional do aparelho digestivo, tá certo? Ou então tiver uma debilidade da capacidade funcional do tato, isso aí são exemplos, tá bom, de debilidades permanentes de membro, sentido ou função. Tá tranquilo? Havia algumas indagações, né? Professor, a pessoa me lesionou e quebrou 2 dentes. Eu quebrei 2 dentes, tá certo? Isso aí é lesão corporal grave? Aí só o exame pericial que vai dizer, tá bom? Só o exame pericial é que vai dizer. Professor, eu tenho 2 órgãos, né? Órgãos duplos, rins. E na lesão corporal que eu tive, eu perdi a função ou diminuiu a função de um dos meus rins. Nesse caso aí, sim. Assim, se eu perdi dos dois, aí pode ser que seja grave, depende da situação. Ou pode ser que seja gravíssimo, depende da situação
em questão, tá certo? Mas a princípio, se for dentes, tá bom? A jurisprudência tem exigido que o perito comprove que a perda desses dentes causou uma debilidade, quer dizer, causou uma diminuição ou uma é, é, uma diminuição da minha capacidade do meu paladar, de degustar, né? Enfim, se isso acontecer, estaríamos sim diante de uma lesão corporal de natureza grave, tá bom? Se não, se esses dentes não atrapalharem, a perda desses dentes não atrapalharem, não estaríamos diante de uma lesão corporal grave, e sim de lesão corporal leve, tá certo? O quarto e último caso de lesão corporal grave, de natureza grave, é o caso de aceleração do parto, tá bom? De aceleração do parto, quer dizer, é a antecipação do parto. Uma pessoa vai lesionar uma gestante, tá certo? E nessa lesão ele acaba por antecipar o parto. Nesse caso, estaríamos sim diante de uma situação de lesão corporal grave, tá certo? Agora tem que ser feita algumas observações. Primeiro, o conhecimento da gravidez por parte do agente é necessário, tá bom? É necessário. Quer dizer, ele vai lesionar a pessoa e ele sabe que ela está grávida, tá bom? Entendeu? Outra observação, com antecipação no parto, o bebê nasce, pois ele tem que nascer com vida e permanecer com vida. Do contrário, ele poderá responder por outro crime que nós veremos lá na frente, tá bom? Então vimos, né? No caso da aceleração do parto como qualificadora de uma lesão corporal, necessário se faz o conhecimento por parte do agente, e também necessário que faz que o bebê ele nasça com vida e permaneça com vida, tá certo? Se porventura ele vier a cometer uma lesão corporal, tá bom? Em uma gestante, e ela vier a antecipar o parto, a acelerar o parto, tá certo? Mas se ele não tivesse conhecimento de que ela estava grávida, nesse caso ele responderia por lesão corporal leve, lá do artigo 129 caput, tá bom? Já se o bebê nasce morto, tá bom? Ou morre logo depois, ele vai responder por lesão corporal de natureza gravíssima. Tranquilos? Até aí? Pronto. Aí são os 4 casos que qualificam a lesão corporal de natureza leve para a natureza grave. Agora vamos ver os casos lá do parágrafo 3º, do parágrafo 2º, aliás, que vai tratar sobre as lesões corporais de natureza gravíssima, tá bom? Aí o primeiro caso é a incapacidade permanente para o trabalho. Tranquilos? Então, ó, incapacidade permanente para o trabalho. Isso quer dizer que vai ser de uma forma duradoura, né? Muito longa e duradoura essa lesão, e que vai impedir que a pessoa possa exercer uma atividade remunerada, tá bom? Remunerada. Quer dizer, a incapacidade é permanente, quer dizer, não tem limite de tempo, tá certo? E essa incapacidade permanente é para exercer a atividade laborativa, tá certo? Quer dizer, com essa incapacidade permanente, o ofendido acaba por ter prejuízos financeiros, porque não vai poder
mais exercer essa atividade remunerada. Tá certo? Tranquilo? Vou dar um exemplo para você. Vou dar um caso prático, no caso de um colega meu. Ele sofreu uma lesão corporal e ele perdeu um pedacinho, né? Essa primeira falangezinha aqui do dedo midinho, tá certo? Não atrapalhou a atividade remunerada dele, né? Mas nesse caso aqui, especificamente, é uma lesão corporal de natureza gravíssima? Mas não é por essa primeira qualificadora. Então, vai já saber qual seria a qualificadora do caso desse meu colega, que era policial civil. Tranquilo? Até aí? Então vamos para segundo caso de lesão corporal de natureza gravíssima, tá certo? É no caso de causar uma enfermidade incurável, tá bom? Nesse caso aí, o que é uma enfermidade incurável? Tá bom? Nós podemos definir como aquela enfermidade que não pode ser combatida pela medicina da época do cometimento do crime. Que às vezes pode acontecer de você sofrer uma lesão corporal, tá bom? Adquirir uma enfermidade incurável. No entanto, com o passar do tempo, se descobre a cura para essa enfermidade. Pois bem, o fato de que em momentos futuros, né, em momentos posteriores à prática da lesão corporal que causou a enfermidade incurável, vier a se descobrir a cura, isso não retira os efeitos dessa qualificadora, tá bom? Entenderam mais ou menos? Então imaginemos uma pessoa que foi lesionada e que dessa lesão ela adquiriu uma enfermidade incurável, tá bom? Mas imagine, passaram-se 8, 10 anos, digamos assim, 5, 8, 10 anos, e a cura, ela apareceu, a medicina descobriu, tá bom? Isso não quer dizer que o autor dessa lesão corporal, ele não poderia, por exemplo, propor uma revisão criminal, né? Dizendo que a lesão corporal que ele causou a vítima há 5, 8 ou 10 anos atrás não é mais de natureza gravíssima porque existe cura, tá certo? Isso é vedado pela própria legislação em uma interpretação sistêmica, tá certo? Tranquilo até aí? Tá bom? Então, algumas observações, tá certo? Primeiro, essa enfermidade ela pode ser tanto física como psíquica, tá bom? Tanto física como psíquica. Quer dizer, você pode causar uma lesão corporal em uma pessoa e dessa lesão corporal a pessoa adquirir, por exemplo, uma depressão, uma síndrome do pânico, tá certo? E que hoje nós sabemos que não existe uma cura para a medicina. Se for comprovado através de laudos periciais de que há esse nexo de causalidade entre a lesão corporal que a pessoa sofreu, tá bom? E essa enfermidade incurável psíquica que ela adquiriu, se a gente conseguir fazer esse nexo de causalidade, consequentemente, poderíamos sim estar diante de uma lesão corporal de natureza gravíssima, tá bom?
Então, consequentemente, é necessário se fazer exame pericial, como já falei, tá bom? Se porventura essa enfermidade incurável puder ser, ó, preste atenção, uma coisa uma coisa é ela ser incurável, outra coisa é poder sanar essa enfermidade com um procedimento cirúrgico de alta complexidade, tá bom? Se houver essa possibilidade, mesmo assim ainda subsiste a, a qualificadora, tá bom? Então pronto, essas são as observações que eu teria para dizer sobre esse segundo caso, segundo tipo, tá certo? De lesão corporal de natureza gravíssima, tá bom? Aí a próxima. O terceiro caso seria a perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Lembre-se que quando há apenas a diminuição, né, da capacidade, né, funcional de membro, sentido ou função, nós estamos diante de caso de lesão corporal de natureza grave. Agora, quando há perda dessa capacidade funcional, tá certo? A inutilização, aí nesse caso aí nós estamos diante de natureza gravíssima, tá bom? Quando a gente fala de perda, a gente fala de amputação, oblação, destruição, mutilação de membro, tá certo? Quando a gente fala de inutilização, aí abarca mais sentido e função, tá certo? Quando a gente fala de perda, geralmente a gente fala de membros ou órgãos, tá certo? E quando a gente fala de inutilização, a gente fala de mais de sentido ou função. Não é porque numa lesão corporal eu perdi a minha orelha, tá certo? Que eu perdi a audição. É isso que eu quero dizer, tá bom? Tranquilo? Tá bom? Então vamos lá. Então nesse caso aí, bem tranquilo, negócio de perda e inutilização, de perda ou inutilização de membro, sentido ou função. O próximo caso seria de deformidade permanente, tá bom? Deformidade permanente, tá certo? Aí nesse caso aí, eu estou falando agora de um dano, tá bom? Que é causado em parte do corpo humano, tá bom? Então nós vamos ter ali um dano causado que não pode ser corrigido, tá certo? Aquele meu amigo que perdeu a pequena falange, né? Aquilo ali, ele é gravíssimo pelo fato de ser uma perda, tá bom? Uma perda permanente de uma parte do membro, tá bom? Que seria as mãos, tá certo? Tranquilo? Aí já no quarto caso, não é perda, é uma deformidade. Às vezes é uma cicatriz muito grande que fica no teu rosto, ou sei lá, no teu abdômen, tá certo? Enfim, então essa é uma deformidade permanente que não tem como ser corrigido, tá certo? Pessoal, questões cirúrgicas ou questão de estética. Quer dizer, se for só uma questão de estética, para que esse seja considerada uma lesão corporal de natureza gravíssima, ela tem que ser visível, tá bom? Bem visível e vexatória, tá bom? Que cause vexame, que cause, como é que nós podemos dizer, asco, enfim. Tranquilo? Tá bom? Agora, professor, eu sofri uma lesão corporal, tá bom? E com essa lesão corporal, eu fiquei com uma deformidade permanente, tá bom? Mas essa deformidade permanente,
ela pode ser, digamos que, corrigida com uma cirurgia plástica. Aí a pergunta é, professor, subsiste a qualificadora? Tá bom? Imagina que eu levei uma lesão no rosto e agora eu fiquei com uma cicatriz imensa no rosto. E a cicatriz imensa, ela é permanente, mas ela pode ser corrigida por uma cirurgia plástica. Aí a pergunta é, subsiste a qualificadora? Aí é o seguinte, só não vai subsistir se porventura a vítima permitir, aceitar, anuir com essa cirurgia plástica. Se ela não anuir, se ela não aceitar, tá bom? Continua subsistindo a qualificadora, tá bom? Nós não somos obrigados a passarmos por um procedimento cirúrgico, tá bom? Tem pessoas que têm, a gente tem que deixar que em determinadas situações, né, o Estado não pode intervir, tá bom? Então, imagine que você recebeu uma lesão corporal e ficou uma cicatriz imensa, permanente no teu abdômen, tá bom? Mas tem pessoas que têm medo de fazer cirurgias, né? Mesmo sendo elas plásticas, tá bom? E nós sabemos que toda e qualquer cirurgia, ela tem um determinado percentual, uma determinada percentualidade de risco. E eu não sou obrigado a me submeter a esse risco porque alguém, tá bom, me lesionou e causou uma deformidade, causou no meu corpo uma deformidade permanente. Não sou. Então, então a resposta é bem simples. Se caísse se fosse participar de um concurso e estivesse na fase oral e perguntassem a respeito desse caso, né, diante de uma lesão corporal de natureza gravíssima em decorrência de deformidade permanente, em caso de cirurgia plástica, a qualificadora subsistiria? A sua resposta seria: depende, tá bom? Se porventura a vítima, o ofendido, optar, né, anuir, aceitar a submissão de uma cirurgia plástica para tal, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que a qualificadora poderia não subsistir, tá bom? Agora, se porventura o ofendido não aceitar, tá bom? Porque ele não é obrigado a aceitar, subsiste. É o óbvio, a pessoa te causa deformidade permanente, aí diz, olha, você vai ter que fazer a cirurgia de forma obrigatória porque eu não quero responder pela natureza gravíssima. Não tem sentido isso, tá bom? Então, essa é uma opção do ofendido, tá bom? É o que a gente chama de strepitus judiciae, tá bom? Esse termo em latim quer dizer o quê? Levar-se a um processo judicial situações íntimas de uma pessoa. E o direito, ele resguarda essa conveniência. A pessoa vai julgar conveniente. É conveniente ou não eu levar essa situação a um processo. Tá bom? Isso é um dos princípios basilares da ação penal privada. Tá bom? Vocês vão ver comigo, se eu continuar sendo professor de processual penal 1, né? Daqui mais ou menos uns 2 semestres. Tá bom? No 6º semestre, nós estaremos né? Estudando junto as ações penais e dentre elas nós estaremos vendo a ação penal privada. Aí vocês vão ver que um dos princípios fundamentadores da ação penal privada é o princípio da conveniência, ou o que a gente chama de o conceito de strepitus judiciae. Tá certo? Então vamos lá. Então vimos aí 4 casos, aí vem o 5º caso, que é em caso de aborto, tá bom? Uma pessoa vem a lesionar uma outra, uma gestante, e nesse caso em que ele lesiona essa pessoa,
a pessoa vem a ter, essa gestante vem a ter um aborto, tá bom? A primeira coisa, já que nós já estudamos os crimes contra a vida e nós estudamos o aborto, os vários tipos de aborto, a primeira coisa assim, a nós observarmos é que neste caso, de lesão corporal de natureza gravíssima, pelo fato da vítima ter tido um aborto, tá bom? É que nós estamos diante de um crime pré-doloso, tá bom? Necessariamente estaremos em um crime pré-doloso. O que quer dizer um crime pré-doloso, que eu até falei para vocês? É aquele crime que uma pessoa, ela deseja que o crime aconteça, ela quer lesionar a pessoa, ela deseja as consequências da lesão corporal que ela vai causar à vítima. No entanto, ela não previa que ia ter uma consequência maior, tá certo? Tanto a lesão corporal é de natureza gravíssima pelo advento do aborto, como também na lesão corporal seguida de morte. Nesses dois casos, vocês têm que estar bem atentos, né? Porque nesses dois casos, nós estamos diante de crime pré-dolosos, ou alguns chamam de crime pré-intencional, tá bom? Pré-intencional, tá certo? Essa é a primeira observação. A segunda observação é o seguinte: se houver dolo, quer dizer, o agente ele quer causar lesão corporal, tá bom? E quer também causar o aborto. Aí nesse caso ele vai responder por dois crimes: a lesão corporal, tá bom? Seja ela leve, grave ou gravíssima, em concurso formal, tá bom? Com o homicídio, tá bom? Aliás, com o aborto sem consentimento da gestante. Estão lembrados desse crime? Tá bom? Que nós já vimos. Se eu não me engano, o artigo 125 do Código Penal Brasileiro, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar no que tange a essa qualificadora de lesão corporal para que ela se torne gravíssima, tá bom? A primeira é que esse crime tem que ser pré-doloso. Ele não é doloso. A gente pode dizer que ele é culposo pelo pré-dolo, tá certo? E segundo, de que se houver dolo, que a pessoa deseja não apenas lesionar, mas provocar o aborto, ele responderia por dois crimes em concurso formal, tá bom? Com todos os efeitos do concurso formal de crimes, que nós já vimos também aqui. E terceiro, que a gente tem que observar, outra observação, é no que tange ao conhecimento, tá certo? Necessário se faz que o agente, né, o autor da lesão corporal, ele tenha conhecimento de que a vítima, ela é gestante, tá bom? Que ela está grávida. Do contrário, se ele vier a praticar essa lesão corporal, tá bom? E que vier o aborto e ele não tinha conhecimento que ela era gestante, é o que a gente chama de erro de tipo. E havendo erro de tipo, vai ter erro de tipo no que tange ao aborto, tá bom? Então vai excluir os efeitos não apenas do dolo no que tange ao aborto, e também vai excluir a qualificadora. Viu aí? A importância de se comprovar que o agente, neste caso, tá bom? Ele tinha conhecimento de que a vítima, né, ela era gestante. Até aí, tranquilo? Visto essas duas qualificadoras, tá bom? É importante que nós venhamos a denotar, é importante que nós venhamos a entender que pode haver um único crime, tá certo? Um único crime
E, no entanto, nesse último crime, o agente, o autor, ele cometeu uma pluralidade de lesões qualificadas, tá bom? E quando houver em uma única lesão corporal uma pluralidade de lesões de qualificadoras, o que é que diz, né, o legislador penal pátrio? Ele diz o seguinte, que é um crime único, você vai ter só uma penalidade, tá bom? Então vai ter as penalidades que estão ali previstas no parágrafo, ou parágrafo 2º ou parágrafo 3º, tá bom, bem? Eu pratiquei duas qualificadoras graves. Então, eu respondo por um crime único. A penalidade vai ser por apenas uma das qualificadoras e a outra, professor, a outra vai ser parâmetro para na dosimetria da pena. Né? No Brasil, vocês sabem, vou repetir novamente, nós optamos por um cálculo trifásico da pena, né? E na primeira fase, nós vamos buscar as circunstâncias judiciais favoráveis ou desfavoráveis ao réu. Pois bem, essa segunda qualificadora, tá certo? Entraria na dosimetria da pena no que tange a uma circunstância judicial desfavorável. Quer dizer, não é agravante. Tá bom? Não seria agravante. Seria uma circunstância judicial desfavorável. É isso que eu quero dizer para vocês. Tá certo? Se for duas qualificadoras, grave, grave, é dessa forma. Se for duas qualificadoras, gravíssima, gravíssima, também é dessa forma. Ora, se for uma qualificadora grave, a outra gravíssima, ele vai responder pela gravíssima, e a outra grave é uma circunstância judicial desfavorável e que o juiz deverá levar em consideração na dosimetria da pena. Tranquilo? Então nós já vimos, tá certo? A lesão corporal leve do caput, já vimos a lesão corporal grave do parágrafo 1º e já vimos a lesão corporal gravíssima do parágrafo 3º, tá certo? E aí vem a lesão corporal seguida de morte, tá certo? Que é do parágrafo 3º. Parágrafo 1º, grave, parágrafo 2º, gravíssimo, parágrafo 3º, lesão corporal seguida de morte. Aí o que a gente tem que observar, tá bom? É que é um crime preta-doloso, tá certo? Ele queria lesionar, tá bom? E não matar, mas as consequências do seu comportamento, da sua atitude, tá bom? Levou à morte da vítima, tá certo? Como nós estamos diante de crime preta-doloso, de um crime preta-intencional, tais crimes são incompatíveis com a conatus, quer dizer, são incompatíveis com a tentativa, tá bom? Com a modalidade tentada, tá certo? Então, essa lesão corporal, ela só vai abarcar as lesões corporais de natureza dolosa, tá bom? Dolosa. Leve não, só dolosa, tá bom? Se o resultado morte advir de uma lesão corporal culposa, tá bom? Então, ele pode responder por homicídio culposo, tá certo? Pode responder por homicídio culposo. E outra observação, tem que haver o que nós denominamos de nexo de causalidade entre a lesão corporal e a morte da vítima. Senão, quer dizer, a morte da vítima foi causada pela lesão corporal que ela recebeu, tá bom? Que lhe causaram. Tranquilos até aí? Então vamos para o parágrafo 4º, tá bom? E no parágrafo 4º vamos tratar sobre a lesão dolosa privilegiada. É um caso de diminuição de pena,
tá bom? É um caso de diminuição de pena, é uma minorante, tá certo? E só vai abarcar, tá bom? Só vai atingir as lesões corporais dolosa, tá bom? Então, todas as vezes que um agente, tá bom? Que um autor vier a cometer uma lesão corporal, tá bom? Por relevante valor social e moral, acompanhado, aliás, relevante valor social ou moral. Ou então que ele vier a cometer a lesão corporal por violenta emoção. E nesses dois casos vier acompanhado, tá bom? De uma injusta provocação iminente, imediata, da propensa vítima. Nesse caso aí, esse autor, ele será agraciado com uma diminuição da pena entre um sexto de um sexto a um meio, tá bom? Aí vai depender da situação em si. Essa dosimetria que o juiz vai definir se ele vai, qual é, né, o quanto que ele vai diminuir de um sexto ou de um terço, vai depender do conhecimento na instrução criminal. Tranquilos aí? Tá certo? Então isso aí é o que nós chamamos de lesão corporal dolosa privilegiada, mas na realidade se trata de uma minorante, de uma causa de diminuição de pena. Está no parágrafo 4º. Já no parágrafo 5º tem casos de substituição da pena. No parágrafo 4º nós estamos tratando de lesão corporal dolosas, que a pessoa cometeu ou por relevante valor social, ou relevante valor moral, ou violenta emoção, nesses três casos, acompanhado de injusta provocação da vítima de forma imediata. Nesse caso aí, ele vai ter uma minorante, tá bom? Agora, se no lugar de uma lesão corporal dolosa for uma lesão corporal leve, tá certo? Tá bom? Então, eu cometi uma lesão corporal leve e eu cometi por relevante valor social ou moral, ou porque eu estava com violenta emoção, e eu fiz também porque foi de forma imediata a uma injusta provocação da vítima. Nesse caso aí, eu não vai ser um minorante não, tá bom? Vai ser uma causa de substituição da pena. No lugar de eu responder por detenção, eu responderia apenas por multa, tá bom? Outro caso também que poderá ser de substituição é o caso de lesões recíprocas, tá bom? Ou reciprocidade de lesões. Em uma luta corporal, eu lesiono o meu algoz e ele a mim, tá certo? Então houve lesões recíprocas, mas são lesões recíprocas leves. Nesse caso aí também o juiz, avaliando a situação, ele também poderá substituir a pena de detenção pela pena de multa. Tranquilo? Já vi muita coisa já, viu? Grave, gravíssimas, lesão corporal seguida de morte, lesão corporal dolosa privilegiada, caso de substituição de penas, tá certo? E agora vamos ver a lesão corporal culposa. E aí é bem simples, né? A lesão corporal culposa é aquela advinda da culpa, né? Da culpa por culpa do autor. E a culpa nós já sabemos. É caso de imprudência ou negligência ou imperícia, tá certo? Perícia. Mas no caso especificamente, o juiz, na instrução criminal, no conhecimento, ele vai observar
os parâmetros da negligência, os parâmetros da imprudência, no critério da capacidade de um homem médio, tá certo? Nem para mais, nem para menos, tá bom? Tá certo? E observar também que a gravidade da lesão não é levada em consideração no que tange à lesão corporal culposa, tá certo? Não importa se ela é leve, se ela é grave, se é gravíssima, tá certo? O que vai importar é se a intenção, né? Quer dizer, eu não tinha intenção de lesionar ninguém, eu não previa o resultado, eu não queria o resultado, mas por uma irresponsabilidade, tá certo? Por uma falta, né, de observação de critérios, de segurança, vinha lesionar uma pessoa. Nesse caso aí, não importa se é leve, se é grave ou gravíssima, eu responderei por lesão corporal culposa, tá certo? Poderá haver uma majorante nessa lesão corporal culposa, tá bom? Quer dizer, a minha pena em uma lesão corporal culposa, ela poderá sofrer um aumento da pena, tá certo? Então, o primeiro caso é o caso de imperícia. Quer dizer, eu sou um profissional e eu fui irresponsável, eu deixei de observar critérios de segurança como profissional que eu sou. E por esse motivo eu causei a lesão corporal, tá bom? Será ainda culpa ainda, mas eu vou ter uma majorante de um aumento da pena em 1/3, tá bom? Outra causa de aumento de pena para lesão corporal culposa é no caso de eu fugir do local para evitar o flagrante, ou então eu não prestei socorro. Um outro caso é se eu não buscar diminuir as consequências do meu comportamento, né? Então, esses casos que eu citei para vocês, quer dizer, imperícia, no caso de fugir do local para levar flagrante, no caso de não prestar socorro, no caso de eu não tentar diminuir, né, os efeitos nocivos do meu comportamento, esses casos todos eles são casos de aumento de pena em lesão corporal culposa, tá certo? Tranquilo até aí? Tá bom? Professor, tem alguma majorante no que tange a lesão corporal dolosa? Tem também, nós temos algumas majorantes etárias, tá certo? Então, se porventura eu causar uma lesão corporal dolosa em uma pessoa menor que 14 anos ou maior que 60, eu também terei uma majorante, tá bom? Agora, para dolosa, o que eu falei agora há pouco foi para culposas. Então, nós vimos os casos de majorantes para lesão corporal culposa e estamos vendo agora os casos para majorantes em lesão corporal dolosa. No caso da lesão corporal dolosa, nós temos essa majorante etária, quer dizer o que? Lesão em pessoas menores que 14, maiores que 60, tá bom? Pode também, se eu provocar uma lesão corporal em uma atividade de milícia privada, também é considerada, tá bom? Essa agravante também agravante não, essa majorante ela também é levada em consideração. E também quando eu lesionar alguém de forma dolosa em uma atividade de grupo de extermínio, também será majorante, tá bom? Outra observação, você é possível perdão judicial? Tá certo? Aí vocês podem se reportar os mesmos casos, tá certo? As mesmas situações do homicídio culposo, tá bom? Então, para que haja perdão judicial na lesão corporal, primeiro, a lesão corporal tem que ser culposa, tá bom? Segundo, as consequências para o agente, para o autor, são drásticas, são tão nocivas para ele, que comprove a desnecessidade da pena, tá certo? Da mesma forma lá do homicídio culposo, tá bom? E para encerrar a aula de hoje, nós estamos já
em quase 1 hora, 59 minutos, tá certo? Vamos falar sobre a relação da lesão corporal, o crime de lesão corporal e a violência doméstica, tá bom? Ou a Lei Maria da Penha, alguns chamam, né? Vamos de violência doméstica que fica o termo mais correto, tá bom? Primeira coisa, é uma qualificadora também, tá certo? Vai qualificar, tá certo? E só vai tocar lesões corporais leves, tá bom? Lesões corporais leves, tá bom? Então, todas as vezes que você lesionar, tá certo? Ascendentes, descendentes, cônjuge, irmão, cônjuge ou companheiro, nesses casos, tá certo? É caso de qualificadora, tá bom? E necessário se faz a prova documental. Então, lesionei meu irmão, comprova que ele é seu irmão obviamente, com a certidão de nascimento sua e dele. Lesionei a minha esposa ou meu esposo. Aqui não fala de homem e mulher, não. Fala para ambos, tá bom? Nesse caso, comprova-se com a certidão de casamento, tá bom? Filho, certidão de nascimento. Aí vem o caso de companheiros, tá bom? No caso de companheiros, nesse caso a comprovação pode ser testemunhal. Se não houver uma sentença declaratória de união estável, então a comprovação testemunhal poderá sim suprir essa prova documental. Tranquilos? Outro caso também de violência, de lesão corporal e violência doméstica, é o caso que eles falam sobre os conviventes e ex-conviventes. Então, se você vier a lesionar pessoas com quem você conviveu, tá bom? Ou que convive, tá certo? É também considerado também uma qualificadora, tá bom? Professor, fica difícil a gente avaliar a situação de uma pessoa que lesionou outra com quem ele conviveu, tá certo? Mas aí é o seguinte, tá bom? A lesão corporal que está sendo avaliada, analisada naquele momento, tá certo? Ela ocorreu por este fato. Então imaginemos o seguinte: você conviveu com uma pessoa durante um bom tempo, tá bom? Conviveu com essa pessoa e passado 3, 4 meses você se encontra com essa pessoa, há uma discussão e você lesiona essa pessoa, tá bom? Então ela é uma ex-convivente. Agora, você a lesionou por quê? Essa é a resposta. Se a resposta tiver a ver com o fato de você ter convivido com ela, aí sim subsistiria essa qualificadora. Se não houver esse nexo de causalidade, essa qualificadora não subsiste, tá bom? Outro caso, terceiro caso, na violência doméstica, é se a lesão corporal ela aconteceu, quer dizer, o agente cometeu a lesão corporal prevalecendo-se, tá bom? Das relações domésticas. Aí, nesse caso aí, né, entraria a coabitação, a habitualidade, enfim, tá bom? Esse caso aí também é qualificadora, tá certo? O interessante desse caso, desse terceiro caso de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, tá bom? É que não importa o local, se foi dentro do ambiente familiar ou se foi fora do ambiente familiar. O que importa é o tempo. Nesse tempo que aconteceu, nós estamos em uma relação doméstica, é o terceiro caso, né? Estamos vivendo uma relação doméstica. Nesse caso aí, prevalece e subsiste a qualificadora, tá bom? Tranquilo? Então pronto. Se você observar essas qualificadoras da lesão corporal, duas delas estão lá nos agravantes do artigo 61 do Código Penal, tá bom? E aí é claro que ela não pode ser aplicada. Nós estamos diante de um caso que já está previsto
tá bom? No artigo 129, parágrafo 9º, que é o caso que trata sobre a violência doméstica. Então, nesse caso especificamente, aliás, do parágrafo 10º, que dá deficiência também, nesse caso, nós não poderíamos aplicar as agravantes contidas no artigo 61, porque aí o juiz poderia, no momento da dosimetria da pena, ele poderia concluir-se pelo o invisível, né? Você punir a pessoa 2 vezes pelo mesmo fato, isso não pode acontecer, tá certo? E no caso de deficiente, você vier a lesionar deficientes físicos, né, portadores de deficiência física, aqueles que estão previstos na lei específica, também ensejaria em uma causa de aumento de pena. Tranquilo? Qualificadora, no caso da Maria da Penha, no caso de lesão corporal e violência doméstica, são casos de qualificação da lesão corporal, tá bom? No caso de deficiência, é caso de aumento de pena e não de qualificadora, tá certo? Uma aula um pouco longa, 1h06 minutos. A gente encerra por aqui, tá certo? Se cuidem e mais tarde nós nos encontramos na videoconferência, não tira dúvida, tá certo? Eu vou encerrar agora e vou passar para o YouTube e passar para o AVA, tranquilo? Até mais tarde, tchau, tchau, se cuidem.